O texto que nós acabamos de ler está registrado no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 15. E o capítulo 15 de Lucas, Pastor Luiz, é muito rico. O capítulo 15 de Lucas, se você meditar nele, você tira umas 1000 pregações, uns 1000 estudos bíblicos, você escreve uns 10.000 livros, só baseado no capítulo 15 de Lucas. Daqui saíram grandes canções. Quem não se lembra de Oséias de Paula cantando? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Quem não se lembra de Damares cantando? Não sou mais uma dracma perdida. E outras canções, diversas canções foram extraídas do capítulo 15 de Lucas. Certamente você já viu seu pastor no culto de doutrina usar o capítulo 15 para dar um ensinamento. Você já leu algum estudo bíblico na escola bíblica sobre o capítulo 15 de Lucas? Você nem era crente ainda, você viu o padre falar sobre o capítulo 15 de Lucas. Você já deve ter visto centenas de pregações nesse capítulo. De fato é riquíssimo. Mas uma coisa eu também garanto: nenhuma das pregações que você ouviu foi igual. Porque a Bíblia é uma fonte que não para de jorrar. E Deus fala com a igreja conforme a necessidade. E olha só, o capítulo 15 de Lucas, ele começa dizendo assim: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para os ouvir. E os filisteus e os escribas murmuravam, dizendo: este se assenta com pecadores, publicanos, cobradores de impostos. Na versão King James, eles vão pegar mais pesado, vai dizer pessoas desqualificadas. E eles indagam: e ainda reparte pão com elas. Quem está falando isso são os escribas e os fariseus. Estão indignados porque Jesus está sentado com publicanos, pecadores, e a pior classe deles, os cobradores de impostos, né? E para mim, entre os publicanos, os pecadores e os cobradores de impostos, os cobradores de impostos são a pior classe, porque a gente está pagando quase R$40 aí no pacote de arroz por causa dos impostos absurdos. Você não dá conta de pagar tanta multa de carro todo ano, e são multas absurdas, documentação num valor absurdo, tudo isso por causa da cobrança de impostos. A cada dia que passa, tanta coisa para a gente pagar só de imposto. Só que a gente paga imposto e não tem melhora no asfalto. Paga impostos, não tem melhora de iluminação na frente de casa, não tem melhora de iluminação na rua. É só aumento. Irmão, dá vontade de pegar os cobradores de imposto e dar uma surra santa. Mas Jesus era tão bondoso que Jesus se assentava com eles. E os fariseus ficam indignados, porque Jesus está se assentando com pecadores, desqualificados. Porém,
Jesus está sentado com pecadores, mas não está pecando. Aleluia. Jesus está sentado com eles, mas não está se alimentando com o alimento que eles oferecem. Mas Jesus está alimentando eles. Só que esses fariseus que estão questionando a integridade de Jesus, por Jesus estar sentado com pessoas pecadoras, são os mesmos, só um pouquinho mais baixo, que Jesus olhou para eles e disse: fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, perfeitos por fora e podres por dentro. Os mesmos que estão questionando Jesus estar sentado com os pecadores, são aqueles que Jesus disse: fariseus, escribas, hipócritas, vocês lavam o copo pelo lado de fora, mas dentro deixa sujo. Ou seja, vocês são perfeitos perante a sociedade, mas as escondidas são cheios de pecados. Esses que estão questionando Jesus sentado com os pecadores, são os mesmos que trouxeram uma mulher apanhada em ato de adultério para que morresse, para que fosse apedrejada. E Jesus estava ali escrevendo, oh glória. Jesus para de escrever, libera uma palavra e volta a escrever. Que palavra Jesus libera? Quem dentre vós não tem pecados, atire a primeira pedra. Nenhum deles ficou. Ou seja, eles tinham pecado e agora estão questionando Jesus estar sentado com os pecadores. Oh glória. Mas Jesus não perde tempo. Se existe uma coisa que Jesus não suporta, é a religiosidade e a hipocrisia. Porque a religiosidade é perigosa, ela mata. Paulo, em nome da religião, fazia mal à igreja. Paulo, em nome do evangelho, ele estabelecia e fundava igrejas. Então nós temos que ter cuidado. A religiosidade é perigosa, né? A Bíblia diz: não sejais demasiadamente santo. Nós somos livres, mas a Bíblia também diz: não usem da liberdade para dar ocasião à carne. A porta é estreita. O processo é de santificação, é dia após dia mudando de comportamento, se convertendo e sendo purificado pela palavra. Mas eu não posso me tornar um religioso, porque o religioso critica tudo, critica todos, nada para ele tá bom, nenhum culto presta, ninguém canta bem, ninguém prega bem, ninguém é de Deus, só ele é de Deus, só ele é santo, só ele vai para o céu, aleluia, só ele é o bom. Mas ninguém nunca viu ele entregando um folheto, ninguém nunca viu ele com a caixinha de som no meio da rua pregando, ninguém nunca, ele só sabe se vestir uma capa falsa de santidade, aleluia, para ficar criticando os outros. Então cuidado com a religiosidade. Jesus não suporta a religiosidade, Jesus não suportava a hipocrisia. Então naquele dia não deu bom para os fariseus não, porque Jesus estava assim, sabe, cheio do Espírito Santo. E Jesus não perde oportunidade. Jesus olha para eles, após o discurso frajuta deles, né, questionando Jesus, está sentado com publicanos e pecadores. Jesus olha e diz: qual dentre vós, que tendo 100 ovelhas, e uma se perder, não deixa guardada no aprisco as 99, e vai atrás da que se perdeu, e encontrando ela, coloca nos ombros,
e atrás de volta ao retiro. E depois chama os amigos e faz festa, dizendo: encontrei a ovelha que estava perdida. Aí Jesus olha para aquele bando de hipócritas e diz: assim também há festa no céu por um pecador que se arrepende. Oh glória! Mas Jesus não para por aí. Jesus aquele dia estava inspiradíssimo. Tudo isso no capítulo 15 de Lucas. Jesus olha para eles e diz: e qual é a mulher que tendo 10 dracmas, uma caindo, ela não corre, pega a lâmpada, acende, pega a vassoura e varre a casa e procura, e encontrando, ela corre, chama as amigas para se alegrar pela dracma que foi perdida e agora foi encontrada. E Jesus agora diz: assim a alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Mas Jesus não para por aí. Jesus olha e diz: um homem, certo homem, tinha 2 filhos. E o filho mais novo chegou até ele e disse: dai-me a parte da herança que me pertence. E o pai entregou. Passados alguns dias, ele pega a parte da herança e sai. E a Bíblia diz que ele gasta tudo dissolutamente, até que se acaba tudo. E quando se acaba tudo, ele procura um emprego, e o emprego que ele encontra é de cuidar de porcos. E a situação dele é tão terrível que a Bíblia diz que ele deseja comer das bolotas que os porcos comem, mas não podia porque ninguém lhe dava. Aí ele tem um choque de realidade. A Bíblia diz que ele cai em si, e caindo em si, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Até os trabalhadores de meu pai têm fartura de alimento, e eu aqui desejando comer comida de porco. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz pelo menos a mim como um dos teus trabalhadores. E assim ele faz, ele larga o serviço com o porco e vai até o pai. Quando o pai vê ele, o pai se enche de íntima compaixão. Ele abraça o pai, beija o pai manda trazer o melhor vestido, não é qualquer vestido, o melhor vestido o pai manda trazer. O pai manda trazer sandálias para calçar nos seus pés, e o pai manda trazer um anel para colocar em seu dedo, e manda matar um bezerro cevado para fazer uma festa. E há uma festa. Quando o irmão mais velho volta e ouve o barulho de música, ele diz: que barulho de música é esse? Que festa é essa aí que está acontecendo? Aí alguém diz: veio o teu irmão mais novo e o teu pai mandou matar um bezerro cevado para ele. O filho mais velho fica indignado, em partes com razão, e em partes não. Ele fica brabo, nervoso, não quer nem entrar na festa. Aí o pai encontra-se com ele, e ele começa a questionar: eu nunca desobedeci um sequer
mandamento teu, e tu nunca matou um bezerro cevado para mim. Meu irmão pegou a herança, gastou tudo com meretrizes, e agora ele volta e tu dá um bezerro cevado para ele. Aí o pai olha e diz: olha, teu irmão estava morto, agora reviveu. Alegremo-nos. Oh glória. Vejamos aqui que nas 3 ocasiões a festa. Primeiro, Jesus prega aos fariseus a parábola da ovelha perdida. Qual é o homem que, tendo 100 ovelhas, uma se perdendo, não deixa as 99 no aprisco e vai atrás da que se perdeu? Entenda, como é que uma ovelha se perde? Deixe-me te explicar algo aqui. Davi compôs a canção do Salmo 23. São dos versos mais bonitos da Bíblia Sagrada. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No original diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Davi também expõe em seus versos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele destaca: a tua vara e o teu cajado me consolam. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi compõe esses salmos baseado na sua experiência pastoral. Davi, sendo ainda um adolescente, é colocado pelos seus pais para pastorear. Vejamos, Davi entende o que é pastorear, porque Davi foi um excelente pastor. As ovelhas que Davi pastoreava, a Bíblia diz que eram ovelhas malhadas, ou seja, ovelhas manchadas. Eram ovelhas de baixo valor comercial, porque tinha mancha em sua lã. Não eram as melhores ovelhas, mas tinham o melhor pastor. Oh glória! Assim somos nós. Não somos as melhores ovelhas, sabemos disso, mas nós temos o melhor pastor, Jesus Cristo, o Nazareno. Mas olha só, então Davi se baseia na sua experiência pastoral. Davi entende que ele, sendo homem falho, pastoreando não as melhores ovelhas, ele não deixou faltar nada para as ovelhas. Davi espiritualiza isso. Ele entende que ter Deus como seu pastor, se ele sendo um homem não deixou faltar nada, imagine Deus sendo seu pastor, não faltaria nada. Davi então escreve: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, de nada terei falta. Davi, sendo homem, ele pegava o seu cajado e guiava. Todo pastor de ovelhas faz isso. Ele usa o cajado para guiar as ovelhas até os pastos verdejantes ou até as águas que as ovelhas têm que beber. O que me chama a atenção é que não eram as melhores ovelhas, mas mesmo sendo ovelhas de baixo valor comercial, Davi não dava qualquer capim para aquelas ovelhas comerem. Ele podia fazer isso. Não eram as melhores ovelhas, mas não, Davi dá o melhor pasto. Davi guia as ovelhas a pastos verdejantes. E as ovelhas, mesmo sendo animais irracionais, elas observam a atitude de Davi. Davi conduz elas com o cajado aos melhores pastos. Quando Davi vai dar água às suas ovelhas, era uma região difícil de água, mas mesmo assim, Davi não dava água em qualquer poça de lama. Davi guiava aquelas ovelhas
até as melhores águas, águas tranquilas, águas cristalinas, águas que refrigerariam a sede de suas ovelhas. Então Davi guia as ovelhas. Então Davi entende que Deus, sendo seu pastor, ele vai lhe dar o melhor pasto, a melhor água para refrigerar a sua alma. Louvado seja. E eu já quero liberar uma palavra profética. Estamos diante de uma geração que 70% crente e não crente estão tendo crises de ansiedade constante, muita gente tendo insônia, síndromes de pânico e outras doenças, aleluias, emocionais, emotivas, pessoas sofrendo por falta de refrigério na alma. Mas o pastor, aleluia, oh glória, o bom pastor Jesus Cristo, ele mesmo disse, oh glória, quem tem sede, vem a mim e beba. O nosso pastor, ele disse, oh glória, que o fardo dele é leve. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, ansiedade, depressão, síndromes, doenças emocionais, é uma sobrecarga. Mas nesta noite, aleluia, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e ele vai aliviar. Tem água da vida para refrigerar as nossas almas aqui hoje. Glória. Mas uma coisa que me chama a atenção é a expressão de Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Por que Davi chegou a essa conclusão? Porque Davi, sendo pastor de ovelhas, pelo menos por 3 vezes, Davi vai livrar suas ovelhas da morte, pastor Luiz. Vem o urso, Davi pega o cajado, parte para cima do urso e o despedaça. Vem o leão, Davi pega o cajado, e as ovelhas estão vendo isso. Oh glória, aleluia. Davi pega o cajado, parte para cima do leão e também o mata. Oh glória. Aí Davi vai dizer o quê? A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia, porque as ovelhas que Davi pastoreava entenderam que o cajado não era para maltratá-las, mas o cajado era para guiá-las a pastos verdejantes, águas tranquilas, e na hora que viesse o perigo, a morte, lhes livrar da morte. Então entenda, toda vez que Deus usar um cajado para mim, para você, não saia bicudinho, não faça parte dessa geração mimimi que não suporta ouvir a palavra do evangelho, a palavra da verdade. Uma geração que quer ouvir sobre iPhone, sobre bicicleta, sobre qualquer outro tipo de coisa, menos sobre a palavra. E quando arrocha um pouquinho, ele começa a dizer: aquele pregador prega duro demais, aquele pregador bate demais. Não, o pregador não prega duro demais, o pregador não bate demais. Aleluia. Se formos olhar por essa lógica, essa geração não suporta meia hora de Tiago pregando, porque Tiago pregava assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Aleluia. Essa geração mimimi não aguentava meia hora de João Batista pregando, porque João Batista pregava assim: aleluia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa geração que não reparte nada com ninguém, que não abençoa ninguém, não suportaria meia hora de João Batista pregando, porque João Batista dizia: quem tem 2 túnicas, que divida com quem não tem nenhuma. Aleluia. Oh glória. Essa geração, aleluia, mimimi, não suportaria meia hora de João pregando o evangelho, falando sobre o Apocalipse, dizendo que os adúlteros, os mentirosos, os fornicadores, os que cometem a glutonaria e tantas coisas mais não herdarão o reino de Deus. Oh glória. É uma geração que, se a mensagem apertar um pouquinho, ele pega a biblinha dele e vai embora.
fora, ele sai criticando, ele sai dizendo: olha, eu não gostei, aquele pregador só sabe bater, aquele pregador só sabe descer o cajado não espanta a ovelha, o cajado espanta bode. Ovelha sabe que o cajado é para proteção, o cajado é para libertação, o cajado é para refrigério, o cajado é para transformar-nos. Aleluia. Em outra ocasião, isso aqui daria até outra pregação. Davi livra a sua ovelha da morte. Em uma época do ano, eu gosto de pescar demais. Estudando sobre a praga do comichão, não tem como não ser verídico. Por quê? Porque essa data, as datas de agosto, setembro, até o iniciozinho de outubro, quando vem a chuva, traíra de lagoa não presta para comer, porque ela enche de verme. É uma praga que dá. Todo ano, nesse período que nós estamos, e eu estou preocupado, porque esse ano está demais. Eu não sei aqui no Mato Grosso, mas em Brasília está demais. Os hospitais de Brasília estão superlotados, mais do que na pandemia, pelo surto de dengue que está tendo lá. E toda época do ano dá esse surto de dengue. E o incrível é que eu estou preocupado, porque antigamente em outras gestões governamentais a gente via aquele pessoal passando de casa em casa, combatendo a dengue. E esse ano a gente não está vendo eles. Eu não vi eles em lugar nenhum em Brasília. Tomara que eles estejam passando por aqui e ajudando a combater, porque tem muita gente morrendo. Mas o que você quer dizer com isso, pregador? É que existia uma praga chamada praga do comichão, que dava em uma época do ano nas ovelhas. Como era essa praga? Uma mosca colocava os seus ovos na orelha da ovelha, e esses óvulos geravam algumas larvas, que eram conhecidas como a praga do comichão. Elas entravam dentro da orelha da ovelha e começavam a entrar no cérebro e devorar, destruir o cérebro, causando uma morte cerebral seguida de morte física. Então o pastor tinha que impedir que suas ovelhas morressem pela praga do comichão. O que Davi e os pastores de sua época faziam? Pegava azeite e derramava na cabeça da ovelha até transbordar. Aí quando a mosca vinha, colocava os seus ovos, eles não ficavam, eles deslizavam e caíam. Ou não sobreviviam pelo azeite. Então Davi livrava suas ovelhas da praga do comichão. E o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias surgiriam doutores, segundo suas ímpias concupiscências, trazendo doutrinas de demônios. E Paulo disse que as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, se desviariam da verdade e se voltariam para fábulas. E vê se isso já não está acontecendo. Muitas igrejas não suportam mais a sã doutrina, preferem fábulas que são mentiras contadas. E púlpito não é para expor fábulas, aleluia. Púlpito é para expor as escrituras sagradas. Mas agende aí o pregador da revelação, agende aí o pregador do truque, agende aí
o cara que revela CPF, identidade, número de residência, idade de pessoa, sobrenome, tudo pesquisado em aplicativo. Como é que tu sabe que é pesquisado em aplicativo, pregador? Aleluia, os bancos que sabem o teu número, sabem o teu nome, sabem onde tu mora. Aleluia, você acha que eles sabem como? Pois é, usando os mesmos aplicativos que esses picaretas da fé estão usando. Ah, pregador, tu não crê em revelação? Claro que creio, eu sou uma revelação cumprida. Quando eu tinha 15 anos de idade, um profeta disse que da minha casa Deus levantaria um pregador para a nação brasileira. Aleluia, estou pregando aqui hoje por promessa de Deus. Eu acredito no Deus de Daniel 2:22, ele revela o oculto profundo, conhece que está em trevas e com ele mora a luz. Eu acredito que Deus derramaria do Espírito sobre os servos e as servas e naqueles dias profetizariam. Eu não acredito nesses charlatões, enganadores, falsos profetas que estão por aí com revelação sem pé e sem cabeça, enganando o povo. Mas se tivesse um deles aqui, não cabia de gente a igreja. Aleluia, estava lotado aqui a galeria lá fora. Por quê? Porque eles gostam dessa palhaçada gospel. Agora, quando é um pregador que prega sã doutrina, são poucos que suportam. Mas já que nós estamos aqui, suportamos a sã doutrina, glória a Deus por isso, porque o que liberta é a palavra, o que transforma é a palavra, o que dá vida é a palavra. A Bíblia diz: e vós sereis lavados pela palavra. Oh glória, aleluia. Amor, interceda por mim. Amor, Natália Bezerra, interceda por mim. Aleluias. Oh glória. Uma geração que não suporta a sã doutrina. Doutores segundo suas ímpias concupiscências. Falsos mestres, enganadores, que têm uma proposta liberal, evangélica. E Cristo Jesus não nos trouxe uma proposta liberal evangélica. Cristo Jesus nos trouxe um propósito do Evangelho. E o propósito do Evangelho vem pela sã doutrina aplicada, pela palavra, as escrituras sagradas expostas. E nós precisamos nos atentar, não pelo que a gente vê nas novelas do Edir Macedo, não pelo que a gente vê nos filmes, aleluias, aí acerca de histórias bíblicas. A gente tem que se atentar pelo que realmente está escrito nas escrituras sagradas. É isso que deve ser pregado, é isso que deve ser aplicado, é isso que deve ser cantado nas igrejas. Oh glória, então entenda, aleluia. E como é que eu faço, pregador? Primeiro, se encha de azeite, deixa transbordar, porque o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E se ele transbordar, nós não vamos querer saber de fábulas, mas nós vamos querer uma mensagem espiritual direta do trono de Deus. Só a geração que suporta a sã doutrina adore a Deus. Oh glória, aleluia. Então como é que uma ovelha se afasta? Ela está no rebanho, está protegida, o bom pastor está cuidando dela, mas ela começa a se distrair. Ela vê outra coisa que parece ser um alimento legal, diferente. E o que ela faz? Começa a se afastar aos poucos, pelas distrações. E quando pensa que não, ela se perde.
E o que não falta hoje, com a tecnologia moderna avançadíssima, são distrações. Oh glória! Tem muita coisa para distrair crente. Há 10, 15 anos atrás, quando eu pregava dizendo que crente não assiste esses programas de reality, sabe o que diziam? Esse pregador é louco, fanático, religioso. Mas o tempo passou. Olha para esses programas hoje, que crentes assistem. Gente ficando possessa ao vivo. E o crente lá. Falta culto para ver uma pessoa possessa de demônio. Pelo amor de Deus, não se distraia. Não queira ver pessoas possessas de demônio. Queira ver pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Oh glória! Cuidado com aquilo que está te distraindo. Pode te levar a se afastar. Vai se afastando aos poucos, se afastando aos poucos. A pandemia mesmo. A pandemia foi uma grande causadora de ovelhas perdidas. Porque muita gente decidiu ficar em casa. E tudo bem, correto. Era a lei da época. Embora eu desobedeci, eu ia em altos cultos clandestinos. Os irmãos faziam os cultos na chácara. Eu ia lá. Por quê? Porque eu olhava o noticiário pela quantidade de gente que as notícias diziam que estava morrendo. Eu cheguei a uma conclusão: porque você saía na rua não via ninguém, e os noticiários era que estavam morrendo milhares e milhares de pessoas. Eu cheguei a uma conclusão: se a gente ficar em casa, morre. Se a gente ir para o culto, morre. Eu lembrei dos 4 leprosos, lembra na entrada de Samaria? Vamos descer lá. Se nos deixarem viver, viveremos. Porque se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente descer lá, a gente vai morrer. Vamos tentar. Eu lembrei deles e pensei: rapaz, se ficar em casa morre, se ir lá no culto morre, se é para morrer, eu vou morrer adorando o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando você começa a se afastar do fogo, arranque uma madeira pegando fogo do fogo. Ela apaga primeiro o fogo. Quando ela apaga o fogo, ela começa a fumaçar. Aí ela começa a ficar só a brasa e fumaça. Quando a brasa vai se apagando, gera uma camada de cinza. E você já viu o crente que começa a se afastar do fogo? Quando o fogo apaga, começa só fumaça. Tá a brasa ali ainda. Se voltar para o fogo, ela pega de novo. Mas se deixar lá distante, ela apaga. Então, durante a pandemia, muita gente ficou em casa, começou a assistir os cultos pela live. É bom, live tem alcançado muita gente. Mas se tem oportunidade de estar num culto presente, vá. Porque não é a mesma coisa quando você está unido com fogo. Tem umas madeiras verdes, tem umas madeiras tortas, tem umas madeiras, mas pega fogo. Tem uma que estrala, mas pega fogo. Aleluia, tem umas que dá trabalho de pegar, mas pega fogo. O importante é a gente estar no meio do fogo. Aceso, não deixa a chama do Espírito se apagar na tua vida. Aí muita gente que na época aderiu à lei do fique em casa, está em casa até hoje. Eu acho que se a gente for visitar ele, ele vai atender da janela. 2 anos se passaram desde a pandemia.
Mas ele está lá ainda. Se a gente for visitar ele, ele vai atender da janela, vai abrir com a máscara e vai falar: irmão, nunca mais eu fui no culto porque eu estou em casa. E eu acho que a gente tem que ir lá, né? Lembrar ele que já passou, não precisa mais ficar em casa. Brincadeiras à parte, a gente sabe que a realidade não é essa, né? Ele não está em casa, ele está no carnaval agora. Ele está na farra agora. É a ovelha que acabou se perdendo, mas o bom pastor vai deixar as 99 e vai atrás da ovelha que se perdeu. Você crê nessa palavra profética? Mas olha só, não para por aí, para a gente encerrar. Jesus continua dizendo: e qual é a mulher que tendo 10 dracmas, uma cai, ela não corre, acende a lâmpada? A primeira verdade que eu encontro aqui é que a lâmpada não deveria estar apagada. Porque a Bíblia diz: ordene aos filhos de Israel que tragam azeite puro e batido para o candelabro, para que a lâmpada permaneça acesa. Quando a mulher foi fazer um quarto para o profeta, ela disse: coloca aí uma cadeira, uma mesa, uma cama e um candeeiro, uma lâmpada, uma lamparina. Oh glória! As virgens loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Lâmpada de crente não pode ficar apagada, ela tem que estar acesa. Essa mulher esperou perder a dracma para acender a lâmpada. E detalhe, a casa estava suja. E varrer a casa. Oh glória! Nós não podemos esperar perder algo para acender a lâmpada e varrer a casa. Precisamos manter a casa limpa, oh glória, porque se a lâmpada estiver acesa e a casa estiver limpa, se cair, a gente pega rapidamente, oh glória. Mas se a lâmpada não está acesa e a casa está suja, dá trabalho todinho de ainda acender a lâmpada, de ainda varrer a casa e depois ir procurar. Mas o que importa é que aquela mulher achou, aleluia, a dracma que estava perdida. E quando ela acha, ela chama as amigas para se alegrar. Olha só, o que me chama a atenção aqui é que eram 10 dracmas. Ela perde uma, só que ela varre a casa. Oh glória! Ela procura, rapidamente ela faz isso. Não espere perder alguma coisa para fazer uma limpeza na casa. Eu preciso entregar o que Deus está colocando no meu coração. Não espere perder a sua família para apagar o contato dessa Jezabel que está te perturbando. Não espere perder a sua família para apagar o contato daquele rapaz que está te elogiando. Aleluia! Porque serva de Deus casada não recebe elogio de macho que não é o esposo dela. Se ela está fazendo isso, ela está prestes a perder a sua dignidade, a sua honra e a sua família. Não espere perder a sua família. Não espere o seu ministério afundar para tomar uma atitude de cortar, de bloquear. Se preciso, mude de número. Oh glória, aleluia. O diabo é sagaz pregando o evangelho. Eu já sofri tentações, pastor Luiz, que eu sei que não era, aleluia, coisa normal. Aleluia, eu louvo a Deus. Não fui agraciado com o padrão de beleza que a sociedade exige, mas a minha esposa e meus 2 filhos foram, e eu louvo a Deus por isso. Mas Satanás já colocou algumas tentações no meu caminho,
que na hora que eu olhava pelo nível de investida, eu já pensava logo, é o cão, é o diabo. Se não for o Satanás dos infernos, é o João Kleber com teste de fidelidade. E ele não vai pegar não. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Mas a gente sabe que o diabo só quer quebrar a nossa aliança com Deus, só quer destruir a nossa família, só quer acabar com a nossa comunhão. Mas eu vou liberar uma palavra profética. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a minha família, sobre a tua família. A nossa família não será destruída, porque há uma lâmpada de Deus acesa aqui hoje. Se preciso, peça conta do emprego. Mas eu vou perder a renda. É melhor perder a renda do que perder a salvação, do que perder a comunhão. Tome atitudes hoje. Não espere a sua vida financeira virar um fracasso para você assumir uma postura de agir corretamente com ela, porque o que o homem semear, certamente colherá. Aleluia. Gente que desvia verbas de impostos, aleluia, gente que não age corretamente com suas dívidas, aleluia, está plantando maldição na sua vida financeira. Assuma uma postura hoje, aleluia, louvado seja Deus, para que não sofra amanhã. Não espere perder algo para tomar uma atitude. A Bíblia diz que Noemi sai com Elimeleque, seu marido, e seus 2 filhos. O marido morre e ela não volta. Os 2 filhos morreram, aí ela voltou. Esperou perder os 3 entes queridos para depois voltar. Aleluia, é tempo de voltar. É tempo de rever princípios, é tempo de rever conceitos. Será o que é que nós perdemos no meio do caminho? Eram 10 dracmas. Quando a primeira se perdeu, ela tomou uma atitude e acendeu logo a lâmpada e varreu a casa. Porque se ela não faz isso, se ela se acomoda, foi só uma, eu tenho 10 ainda. Só que a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Perdeu algum princípio, não corrigiu, está taxado a perder outro e outro. E a igreja moderna está perdendo muitos princípios. Hoje mesmo eu vi, o carnaval é a festa da carne. A Bíblia diz que que Jesus pregou para Nicodemos? Se tu não nascer da água e do Espírito, oh glória, tu não tem parte no reino de Deus. Hoje eu vi um bloco de carnaval gospel. Como é que uma igreja que tem que nascer da água e do Espírito está desfilando em uma festa da carne? Perderam princípios. Igrejas modernas que pegam batidas de funk, batidas de rap e altas coisas lá do mundo e fazem da igreja uma boate em festas juninas, gospel no tempo de festa junina, fazem da igreja uma verdadeira baderna. São princípios que se perderam. Nós não podemos trocar, aleluia, um culto carnal por um culto espiritual de maneira nenhuma. O culto tem que ser espiritual, a adoração tem que ser espiritual. A Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibas qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Outro princípio que a igreja moderna está perdendo é o pudor. E quando a gente pregava isso há 10 anos atrás, geralmente atingia só as mulheres. Agora não. Quando se fala de pudor e decência, não é uso e costume, não. Pudor e decência hoje, o que tem de rapaz sensual, usando a calça da irmã, porque aquela calça apertada daquele jeito, não é dele. Eu não consigo crer que seja dele, não. Aleluia. Mas homem de Deus não sensualiza. Oh glória, servo de Deus que vai morar no céu não sensualiza. Vai para o Instagram
o bombadão sem camisa, né? Aleluia, o crentão, né? Lá, bombadão, foto sensualizando, uns rapazinhos sensuais. Nada contra o povo lá do mundo, lá o corpo deles, a regra deles, é o lema deles. Eles fazem o que quiserem, nós não vamos julgar eles, nós não temos parte com eles, nem temos costume com eles, nós amamos eles. Mas os servos de Deus, crente, rapaz crente, com sobrancelhinha fininha, esmalte na unha, preenchimento labial, ai irmão, não dá não, pelo amor de Deus. Homem de Deus não sensualiza, mulher de Deus não sensualiza, mulher de Deus não é para estar expondo o seu corpo também não. Põe foto de bumbum empinado, fazendo biquinho, ainda põe a legenda: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está faltando um pedaço de roupa, uma costureira crente, um pouco de vergonha na cara, etc. Nós estamos perdendo o pudor, a decência. Mas a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Aonde ainda tem lâmpada acesa, dracma é encontrada. Aleluia. Eu vou liberar uma palavra profética. A lâmpada está acesa. Aqui não, Satanás. Aqui ainda tem uma igreja que guarda princípio, e se perder, corre e encontra. O que será que nós perdemos? Será que nós perdemos o temor a Deus? Será que nós perdemos a cultura de entoar hinos que louvam a Deus, para cantar hinos que louvam ao homem? Porque tem canção que eu não consigo ouvir ela, porque se eu me concentrar nela eu vou gritar: louvado seja eu. E esse não é o propósito da canção cantada. A canção, ela deve exaltar a Deus, glorificar a Deus, dar glória para Deus, louvores a Deus, exaltação para Deus. Mas seja qual for o princípio, será resgatado hoje, em nome de Jesus. Já o filho pródigo, para a gente encerrar, esse ele decide sair de casa. Uma coisa me chama a atenção: a ovelha, ela se perde porque ela se distrai, ela não quer se perder. Porque quando ela se perde, ela fica vulnerável aos predadores, não é verdade? Então a ovelha não quer sair, mas ela se perde pela distração. Como ela se perdeu? E ela não era o propósito dela se perder. O bom pastor vai atrás dela. A dracma caiu, ninguém quer cair. Porque quando você cai, você corre o risco de fraturar um osso, se cortar, se arranhar, causar um hematoma no corpo. Então ninguém quer cair. A dracma caiu e se perdeu. Mas a mulher foi atrás dela. Nessas duas ocasiões, os perdidos aqui não se perderam porque queriam se perder. Por isso alguém foi atrás deles. Mas o filho pródigo não. A primeira coisa que ele fez foi usar o direito de filho. Ele conhecia bem a casa do pai, conhecia o pai, sabia o direito que tinha. Ele sai por conta própria, pastor Luiz. Ele fala: pai, me dá a parte da herança que me pertence. E o pai dá: você quer? Vai. Né? Oh glória. Ela mandara sorebante. Sabe, pedir a herança do pai vivo é uma atitude muito ridícula, me desculpe a expressão. Eu estava num velório, minha esposa é de prova, eu conto isso sempre, que eu fiquei estressado quando eu vi duas pessoas começar a discutir por causa da herança. Eu falei: gente, respeita a pessoa morta, respeita os que estão de luto. Amanhã vocês fazem o que vocês quiserem, contrata advogado, mas pelo amor de Deus, na frente do morto. Mas ainda assim é compreensível, porque a pessoa estava já morta. Agora você pedir a herança para o pai vivo,
É comum lá no Nordeste, aqueles velhão mais antigos, quando o filho faz alguma coisa que ele não gosta, ele diz: está deserdado, não é mais meu filho. É algo até comum. Agora, alguém pedir a herança do pai vivo é considerar o pai morto. E ele faz isso, sem falar no que ele faz. Essa atitude já é ridícula. Agora, se ele pega esse dinheiro e cria uma microempresa, mas ele não faz. Paga um curso de profissionalização para o mercado de trabalho, mas ele não faz. Paga uma faculdade, não, ele não faz. Investe na bolsa de valores, não, ele não faz. Ele gasta tudo. E o irmão dele diz que ele gasta com meretrizes. E se existe uma coisa que quebra milionário, eu vi um pequeno vídeo numa rede social falando sobre 10 milionários que ganharam na mega da virada e quebraram. E alguns deles quebraram em menos de um ano. Sabe o que foi que mais quebrou eles? Jogos e mulherada. Qualquer milionário que viciar nessas duas coisas quebra. E eu estou preocupado, porque o que tem de crente viciado em joguinho de tigre, lá em Brasília, aqui no Mato Grosso não, né? Uma moça me ligou, desesperada, querendo separar do marido, porque o marido estava viciado, perdendo as coisas, vendendo as coisas de casa, e já estava pegando dinheiro até com a agiota, para jogar joguinho de tigre. Outra me ligou desesperada, falando que perdeu 4.000 no joguinho de tigre, e o marido bloqueou os cartões dela tudinho, e trazendo desastre, discórdia para o meio da família. E pessoas lá, viciadas em joguinhos. Se tu é crente, não faça parte disso. Abandone isso. Jogos de azar, já fala logo, azar. Deus é Deus de mudar a nossa sorte. Azar é coisa do lá de baixo. Nós não temos parte com lá de baixo, nós temos parte com lá de cima. Ô glória, o nosso negócio é sorte, não azar. Deus mudou a sorte de Jó e vai mudar a nossa sorte. Quem acredita, adore a Jesus. Ele gasta tudo com farra, mulherada, prostituição. E agora ele quebra, rapidamente ele quebra. E vai atrás de um emprego. Mas quem é que dá emprego para um camarada desse? Que pediu a herança do pai vivo e gastou tudo com farra, com mulherada. Você daria, pastor, emprego com um cabra desse? Eu de maneira nenhuma. Eu falava, não, esse cabra não serve para trabalhar comigo não. Mas alguém ainda se compadeceu e botou ele para cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ele vai. E lá ele está com tanta fome, alguém que saiu com a herança do pai de casa, agora está com tanta fome que está desejando comer a comida dos porcos. Quem sai da presença do pai é desse jeito, começa a desejar comer porcarias atrás de porcarias, comida de porco. E Deus não te chamou para comer comida de porco, porque você não é porco, você é ovelha. E Deus tem para você é pastos verdejantes. O que Deus tem para a gente se alimentar não é comida, bolota de porco, porque o maior sermão de Jesus, que botou até discípulo para correr, ele disse: eu sou o pão da vida, quem não comer de mim não tem parte no reino de Deus. Jesus tem o pão vivo que desceu do céu para a gente se alimentar, e não comida de porco. E a Bíblia diz que ele desejava, e ele só não comeu porque ninguém deu para ele. Pode ler a Bíblia. Ninguém deu, ele desejava comer e ninguém deu. A sorte dele. Aí ele cai em si. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Direi: pequei contra ti, perante ti, pequei contra o céu.
não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores, porque até os trabalhadores de meu pai têm fartura de alimento. Ele cai em si. Entenda, ovelha perdida a gente vai atrás, dracma perdida a gente vai atrás, filho pródigo não. Filho pródigo, ele que tem que cair em si e voltar para trás. Não adianta você ir atrás de filho pródigo. Está aqui os pastores que evangelizam há anos e anos. A pior coisa que tem é você ir atrás de filho pródigo. Você vai pregar para ele, ele prega para você. Ele conhece a casa do pai. Ele sabe tudo de Bíblia. Você vai falar para ele, irmão, você tem que voltar. Ele, eu sei, irmão. Ele tem um sermão preparado para te rebater. Não é arrogância da minha parte, mas é porque eu aprendi nas escrituras sagradas. Filho pródigo ninguém vai atrás. Não adianta. Ou ele cria coragem e volta, ou ele vai morrer sem Jesus. Porque não adianta a gente ir atrás dele. Ele saiu por conta própria. Ele decidiu sair. Ele saiu da casa do pai de forma consciente. Agora a ovelha perdida, não, essa nós vamos atrás. Essa a gente pega o violão e chega lá na casa dele e canta uma canção. Essa a gente vai lá e diz, olha, a casa de papai está te esperando. Olha, o teu lugar está guardado lá. Olha, você faz falta lá no nosso conjunto. Volta, volta. Oh glória. Mas o filho pródigo decidiu voltar. E eu quero liberar uma palavra profética. Aleluia, louvado seja Deus. A ovelha perdida será encontrada. A dracma perdida será encontrada. E o filho pródigo retornará para casa. Haverá festa, haverá cultos de ações de graça. Aleluia, louvado seja Deus. Ei mãezinha, você que tem chorado pelo teu filho esse ano de 2024, aleluia, se ele se encontra na posição de ovelha perdida, o bom pastor já deixou as 99 e vai atrás dele e vai resgatá-lo. Oh glória, se ele se encontra em posição de dracma perdida, e essa talvez seja a que mais me assuste, porque assim como eu destaquei aqui, que dracma a gente vai atrás, ovelha a gente vai atrás, e filho pródigo tem que voltar sozinho, eu destaco aqui, que a ovelha saiu, o filho pródigo saiu, a dracma foi perdida dentro de casa. Cuidado com esse evangelho modinha. A gente vê pastores, principalmente os pastores mais antigos, sempre falando isso. O diabo não está se esforçando mais para arrancar os crentes da igreja. Está fazendo eles ficar desviados dentro da igreja. Isso é verdade. A dracma se perdeu dentro de casa. Cuidado para não se perder dentro de casa. Gente que toca instrumento, mas está perdido. Participa de conjunto, mas está perdido. Tem cartão de membro, mas está perdido. Tem obreiro em púlpito perdido. Aleluias, mas hoje a lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos, que a palavra de Deus está sendo acesa. E se tiver alguém perdido, será encontrado. Se coloque de pé em nome de Jesus.